Salve, salve, Top Models! A história de hoje vem de um lugar talvez um pouco inesperado. Vem das ciências sociais. Deixa eu explicar. Tudo começou com um jovem chamado Adolfo Quetelet. Ele era um matemático, tinha acabado de terminar o seu doutorado aos 23 anos e estava doido para encontrar fama e reconhecimento. Ele queria ser tipo o ídolo dele, o Isaac Newton, que era essa pessoa fantástica que tinha colocado ordem no movimento imprevisível e caótico dos planetas. Caótico aqui em nenhum sentido científico, só no sentido de imprevisível mesmo. Ele queria ser que nem o Newton. Então ele começou como astrônomo, virou diretor de um observatório e aí os planos dele deram completamente errado. Aconteceu uma revolução na Bélgica e pararam a construção do observatório. Mas esse foi o momento, talvez, mais importante da vida do Quetelet, porque ele percebeu um negócio. Ele percebeu que o movimento dos planetas talvez não fosse a única coisa imprevisível. Talvez o movimento da sociedade também fosse algo muito imprevisível. E daí que ele teve o grande insight. Ele pensou, nossa, mas e se eu conseguisse usar as técnicas que eu aprendi para astronomia para entender os movimentos da sociedade? Usar o que eu entendi, o que eu usei para entender os movimentos dos planetas, para entender os movimentos das pessoas. Eu vou ser o Isaac Newton da física social. E assim nasceu o Quetelet. Ele deu sorte que nessa época a Europa estava passando por uma onda do que se chama hoje de Big Data, que era um monte de gente catalogando um monte de coisa, pegando dados, acumulando informações, fazendo 1000 tabelas com taxas de natalidade, mortalidade, renda. Era essencialmente um censo enorme que estava acontecendo em todo lugar. Essas pessoas que estavam acumulando dados, tentando registrar os estados da sociedade, eram conhecidos como os estatistas, que foram essencialmente os pais da estatística. Só que tinha uma diferença entre os estatistas e o Quetelet. Porque todos eles falavam, não, esse negócio de sociedade é imprevisível, não dá para entender nada. E o Quetelet falou, chá comigo, deixa que eu faço isso. Então ele começou a tirar a média de tudo que ele encontrava. Ele pegou a altura de 6.000 soldados escoceses, tirou a média, deu 1,70 e pouco. Só que o mais interessante e a coisa nova que ele fez não foi simplesmente somar tudo e dividir por 6.000. Foi a interpretação que ele tirou disso. Porque em astronomia, quando você mede a velocidade de Saturno 10 vezes, ou 10 pessoas medem a velocidade de Saturno, cada um vai ter um número diferente. Então você tira a média e o resultado vai ser, a princípio, bem próximo da real velocidade, da velocidade verdadeira de Saturno. Então o Quetelet concluiu que se você mede a altura de 6.000 soldados e tirar a média, a altura média vai ser a altura do soldado verdadeiro. Vai ser próxima da altura assim, do soldado ideal. Para ele, o soldado ideal, a pessoa ideal era a pessoa média. Ele criou assim todo um conceito de o homem médio, que é a coisa que a natureza quer produzir. E qualquer desvio dessa média é uma aberração. Alto demais? Não. Baixo demais? Não. Para ele, a média era tudo menos medíocre. Era uma perfeição. Isso na época causou um estardalhaço enorme, porque o mundo era visto como algo imprevisível. Então, quando vem esse cara e fala, não, a maioria das pessoas tem uma altura de tanto a tanto e a média é tal, de repente parece que o mundo tá super regrado, super previsível. Deu uma sacudida na identidade das pessoas. Mas como assim? Será que tá tudo determinado? Principalmente para coisas mais complexas. Por exemplo, ele mediu que a média de suicídios na Bélgica era aproximadamente a mesma todo ano. E pra gente hoje, isso é meio normal. O número de acidentes de carro é uma média de tanto, tem ano que tem mais, tem ano que tem menos, mas tem uma média. Normal. Até na palavra mesmo, é normal. Já na época, como assim? Suicídio é uma coisa complexa. Tem emoções, tem as vontades das pessoas e mil detalhes. Como que vai ter uma média? Como que isso vai ser previsível? Demorou para essa ideia do Quetelet ser aceita. Mas aos poucos, o pensamento dele passou a influenciar outras partes do conhecimento, outras partes da ciência. Ele influenciou a economia, ele influenciou a medicina e também a física. Até então, a física era muito, como eu falei, estilo Newton.
É um planeta que anda para lá para cá, seguindo uma trajetória bem definida. É uma partícula que faz alguma coisa. Mas, depois do Quetelet, veio o físico James Maxwell e falou: de repente, assim como um conjunto de pessoas tem uma média, mas tem uns mais e uns menos, um conjunto de partículas, talvez seja assim também, pode ter partículas que se movem mais, partículas que se movem menos, mas vai ter uma média. E assim nasceu o que a gente chama hoje de termodinâmica, bebendo dessa fonte das ciências sociais. Mas para mim, eu acho que a maior contribuição do Quetelet foi essa noção de que o normal inclui um pouquinho de variação, de que a altura, o peso, todas essas coisas têm uma média, mas vai ter um pouco mais e um pouco menos, e que estar fora da média não significa ter um defeito, de que mesmo que a sua média, sei lá, você em média tenha um dia bom, se o dia médio seja bom, você vai ter uns dias ruins também e tá tudo bem. Sendo a média positiva, vai ter um pouco mais, um pouco menos, certeza que você vai ter um dia incrível e um dia ruim. Mas se as coisas se comportarem como o que o Quetelet observou, a maioria vai estar perto da média. E hoje, essa distribuição normal, que é o nome desse comportamento, é o jeito da ciência dizer que faz parte. É assim. Isso é claro, se o que você está observando segue esse comportamento que o Quetelet descreveu, segue essa distribuição normal. O que pode não ser verdade. Na distribuição normal, para cada carinha acima da média, tem um abaixo da média. E quanto mais longe você está da média, menos você encontra. Só que nem tudo segue essa distribuição. Tem outras distribuições que são muito mais desiguais. E o Quetelet, para ele, não tinha nada disso. Para ele, se ele encontrou isso 1, 2, 3 vezes, tudo também vai ser normal. Mas na verdade tem coisas que não são distribuídas dessa maneira. Tem coisas que na verdade não tem nenhuma cara de normal. Mas já falei demais, deixa eu falar disso em outro vídeo. Por hora, eu desejo a você um dia muito normal. Tchau, tchau!